Então, boa noite. Estamos de novo na nossa reunião mensal aqui da disciplina. E antes de eu apresentar o nosso palestrante, só lembrando que essa reunião está sendo gravada, porque a gente tem lá o nosso canal do YouTube, né? Então, todas as reuniões estão lá. Quem não assistiu ou perdeu alguma, dá para entrar lá e ver coisas bem antigas. Tem coisa lá desde 2022, tem umas aulas bem legais lá. E só lembrem que, se vocês deixarem seu vídeo e seu áudio aberto, vocês automaticamente estão autorizando a sua imagem e a sua voz. Pri, quer dar as boas-vindas aí para o pessoal? Boa noite. Eu acho que eu vou deixar para o Fabrício contar como que ele me conheceu num congresso. Faz bastante tempo, ele era um menininho e eu também bem mais nova. Mas eu deixo essa história para ele que ele conta melhor. Um prazer estar aqui com você, Fabrício. Bom, então eu vou apresentar para vocês, né? Vocês já conhecem o Fabrício, com certeza. O Fabrício Ricci Romano, ele é médico formado pela USP, ele fez residência lá na USP, ele é um ano antes de mim, aliás, um ano depois de mim, tanto na USP quanto na residência. Ele é doutor pela USP, ele é pós-doutor pela USP de Ribeirão. E ele tem uma super experiência em rinologia, principalmente desse tema que ele vai falar hoje, que é polipose nasal. Além disso, ele já foi presidente da Academia Brasileira de Rinologia e é o nosso atual presidente da Associação Brasileira de Otorrino. Ou seja, o cara veio aqui para mostrar que ele tem muita coisa legal para dividir com a gente. Fabrício, obrigado por ter topado, cara. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Grande prazer estar aqui. Fernando, foi meu R+, né? A gente grudava no Fernando ali, ele ensinou tudo pra gente. Septo, amígdala, neonasal, tudo mais. Prazer estar aqui com os amigos. Carlão entrou agora. E aí, Carlão, tudo bem? E a Pri, né? Eu fiquei na dúvida se eu contava uma história, mas já que ela levantou a bola, eu vou contar. Quando eu estava na faculdade ainda, eu não tinha a menor ideia de qual especialidade eu ia fazer, porque como eu entrei na faculdade, o Fernando sabe bem disso, né? Você entra na atlética, automaticamente você vai fazer ortopedia, né? E aí, quando eu passei no quarto ano na ortopedia, eu achei um saco, eu achei a especialidade mais chata da história. E eu falei, danou-se agora, o que que eu vou fazer, né? Não tem mais especialidade para fazer. E agora? E aí eu jogava polo aquático e um amigo nosso, Fernando conhece, o Rodrigo Bauru, fez um trabalho de prevenção de otite externa em jogadores de polo aquático, junto com uma assistente lá do HC. E ele ajudou ela recrutando lá os atletas do polo, que tomavam uma vacina lá, não sei o quê, enfim. E ele foi apresentar esse trabalho num congresso de otorrino em Belo Horizonte. E a gente era quarto ano da faculdade, não tinha nada para fazer. Ele falou: pô, eu vou para Belo Horizonte apresentar, vamos lá? Vamos. Aí, do nada, eu fui com ele para esse congresso de Belo Horizonte. E aí teve a festa do congresso. E eu não tinha a menor ideia do que era um congresso, cara. E aí aquela festa, uma balada, como sempre, né? Já desde aquela época, isso eu tô falando era 95, eu acho. Uma mega balada, né? E a professora Priscila estava dançando loucamente ao som de Smiths na festa. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, essa é a especialidade que eu quero fazer, né? Olha essa festa, olha esse pessoal aqui que se diverte aqui. Não decidi naquele momento que eu ia fazer que eu ia fazer otorrino graças à dança da Priscila lá no congresso. Escolheu bem, escolheu bem. Tá vendo só? Foi o destino. E então estou muito feliz de estar aqui. Eu conheci a Pri também na época que ela era professora lá no HC também. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho então de polipose nasal. Vou compartilhar minha tela. Confirma para mim aí que tá aparecendo direitinho aí, Fê. Tá, né? Beleza. Vou fechar aqui a câmerazinha de vocês. Então, bom, então a gente vai falar um pouquinho de tratamento, né? O que tem de mais atual aí no tratamento da polipose nasal e talvez seja a área aí da rinologia
que a gente tem mais novidades aí nesses últimos anos e que tem as coisas mais interessantes acontecendo. Mas só para a gente dar um pouco de contexto, né? Quando a gente fala de rinocinusite crônica com polipose nasal, vamos lembrar um pouquinho o que é rinocinusite, né? Então, quando a gente fala rinocinusite, a gente está falando da inflamação da mucosa do nariz e da mucosa dos seios paranasais, né? E a gente não está entrando em etiologia, né? Qualquer causa de inflamação dessa mucosa vai estar causando uma rinocinusite. E essa inflamação costuma dar alguns sintomas característicos de obstrução e congestão nasal, de rinorreia, dor ou pressão facial e perda de olfato, que é a hiposmia, né? Então, esse quadro clínico já identifica que esse paciente tem uma inflamação nos seios paranasais. A gente pode dar um passo a mais e confirmar a presença dessa inflamação com alterações endoscópicas, né? Então, na nasofibroscopia, a gente vai ver edema no meato médio, secreção drenando do meato médio ou do meato superior, presença de pólipos, né? Que são indicativos de inflamação, ou com alterações tomográficas, né? Espessamento ou ovelamento ali dos seios paranasais. Mas isso é rinocinusite, ou seja, qualquer inflamação tem essa definição. E a primeira grande divisão dos tipos de rinocinusite é se ela é aguda ou crônica. E a gente tenta colocar um marco temporal aí, mais que 3 meses de inflamação é crônica, menos que 3 meses de inflamação é aguda. Mas, na verdade, a diferença principal é a fisiopatologia, né? A rinocinusite aguda é aquela que tem uma inflamação, que tem uma causa estabelecida por um período definido de tempo, né? A causa mais comum é uma infecção viral, mas pode ser uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica e assim por diante. A rinocinusite crônica é aquela onde eu tenho, né, a causa da minha inflamação durante um período maior de tempo. Então, a gente vai chamar de rinocinusite crônica a mesma coisa, a rinocinusite, com as mesmas definições, tanto clínicas quanto endoscópicas e tomográficas que a gente viu antes, e essa inflamação dura mais que 12 semanas, ou seja, mais do que 3 meses. Só que a gente ainda está falando de um monte de coisa diferente. Então, vamos subdividir essa rinocinusite crônica uma vez mais. E a próxima subdivisão, que sempre foi muito óbvia, foi olhar dentro do nariz do paciente e ver se tinha pólipo ou se não tinha pólipo. Então, a gente subdivide nas rinossinusites crônicas sem pólipos nasais e com pólipos nasais. Só que o que a gente percebeu é que embaixo desse guarda-chuva da rinocinusite crônica com pólipo nasal, a gente tem um monte de o que a gente achava que era fenótipos, mas que na verdade são doenças completamente diferentes. Então a gente tem as rinossinusites crônicas eosinofílicas, né, com aquela polipose maciça, mas a gente tem também a doença respiratória exacerbada pela aspirina, que é um outro tipo de paciente que tem asma, que tem intolerância à aspirina ou anti-inflamatórios, né? A gente tem a doença atópica do compartimento central, tem polipose do mesmo jeito, mas é totalmente diferente. A gente tem as rinossinusites fúngicas alérgicas, né? Também com uma apresentação diferente. Pacientes com doenças genéticas, né? Por exemplo, de fibrose cística. Então, tudo isso é rinocinusite crônica com polipose nasal, mas que, na verdade, são doenças muito diferentes, né? Então, a gente percebeu que precisava aprofundar um pouco mais nessa subdivisão. E aí teve um pessoal que teve a ideia de, em vez da gente ficar só buscando fenótipos dessa doença, e se a gente começasse a endotipar esses pacientes? Ou seja, se a gente começasse a procurar um biomarcador, né, algum marcador aí celular ou tecidual, que pudesse ajudar a gente a fazer essa subdivisão. E eles não sabiam muito como começar. Então, esse grupo aqui lá de Ghent, na Bélgica, pegou e dosou um monte de marcadores inflamatórios nos pacientes com polipose, né? IgE, interleucina 5, mieloperoxidase, várias interleucinas, interferon e assim por diante. E eles foram tentar ver aonde que eles conseguiam encaixar, ou seja, eles foram tentar fazer uma clusterização desses achados. E clusterização é uma ferramenta estatística que você consegue usar para tentar agrupar, né, os pacientes aí de acordo com essas características.
E aí, o que eles perceberam, que foi a grande sacada? Que se você dividisse os pacientes em pacientes com interleucina 5 alta e pacientes com interleucina 5 baixa, eles conseguiam diferenciar em dois grandes grupos, sendo que os pacientes com interleucina 5 baixa tinham baixa probabilidade de ter polipose nasal e tinham baixa probabilidade de ter asma. E quanto mais interleucina 5, maior a concentração de interleucina 5 nos pacientes, maior a porcentagem de polipose nasal e maior a porcentagem de asma. A gente sabe que a interleucina 5 é responsável pela atração e ativação dos eosinófilos, então ela promove uma inflamação eosinofílica, que é o tipo de inflamação que a gente chama de inflamação do tipo 2, né? Então a primeira grande divisão foi essa. Opa, inflamação do tipo 2, vamos pensar aqui em polipose nasal e em asma. E isso foi o que foi falado para todo mundo. Mas se a gente olhar nesse gráfico, a gente consegue ver que mesmo nesses pacientes com interleucina 5 alta, já aparecia aqui, ó, IL-17, interferon gama, né? Que são interleucinas de inflamação do tipo 3 e do tipo 1, respectivamente. Ou seja, apesar de não ser puramente uma inflamação T2 nesses clusters iniciais, o que foi vendido nessa hora foi isso. Tipo 2, polipose e asma, não tipo 2, sem polipose e sem asma. Mas o que são essas citocinas, né? Que a gente fala muito e a gente vai falar bastante de citocina hoje. Então, só para relembrar, né? As citocinas, elas são quase como os hormônios do sistema celular, né? Elas vão promover a comunicação entre células, de modo muito parecido com o que os hormônios fazem. A diferença é que as citocinas, elas podem ser produzidas por diferentes tipos de células, enquanto os hormônios só são produzidos por uma célula específica, né? Então, as citocinas são produzidas por células do sistema imune, né? Macrófago, linfócito, mastócito, mas também por células endoteliais, por fibroblastos, células do estroma e assim por diante. E como a maioria dessas citocinas atua no sistema imune, né? Elas vão principalmente modular o balanço entre a resposta humoral e a resposta celular, né? Entre esses diferentes tipos de inflamação, né? E o jeito mais característico da gente indicar as citocinas é pelo tipo de resposta imune que ela vai promover. Então, as citocinas que promovem uma resposta do tipo celular ou do tipo 1 são principalmente o TNF-alfa e o interferon gama. As interleucinas que vão promover uma resposta do tipo humoral ou do tipo 2, principalmente interleucina 4, 5, 13, 10 e o TGF-beta. E a gente tem também as do tipo 3, principalmente IL-17 e assim por diante. Essas são as mais importantes. E sempre a polipose, a gente pensou em inflamação do tipo 2, tá? Então, quais são as principais interleucinas aí relacionadas à inflamação que a gente tem na polipose nasal? A interleucina 4, que vai ser responsável principalmente pela diferenciação das células B em plasmócitos, e aí vão produzir IgE. Então, quanto mais interleucina 4 eu tenho, mais IgE eu tenho, tá? A interleucina 13, que vai promover uma disfunção na barreira epitelial e aumento da produção de muco, né? Então, essa disrupção da barreira epitelial faz com que os potenciais agressores na mucosa consigam penetrar nessa barreira e produzir mais inflamação, e a produção de muco que aumenta, e essa disfunção de barreira epitelial também proporciona a formação dos pólipos. E a interleucina 5, como eu já falei, responsável pelo transporte e pela ativação dos eosinófilos do sangue periférico para dentro da mucosa nasal. Antigamente, a gente falava em inflamação TH2, porque essas interleucinas, a gente sabia que elas eram produzidas pelos linfócitos T helper do tipo 2. Mas como se sabe hoje que as células de imunidade inata do tipo 2 também produzem essas citocinas, em vez de TH2, hoje a gente fala em inflamação tipo 1 ou tipo 2, tá? Então, baseado nesse novo conceito do endótipo, a última classificação do EPOS, que é o Consenso Europeu, fez uma proposta diferente. Da gente pegar as rinossinusites crônicas
e, em vez de dividir com pólipo ou sem pólipo, dividir se elas são primárias ou secundárias, tá? O que que isso significa? Secundária é quando a gente sabe a causa. Eu sei qual que é a doença de base que está causando aquela inflamação, né? E aí eu vou dizer se ela é localizada ou se ela é difusa. Por exemplo, de uma rinocinusite crônica secundária localizada, uma sinusite odontogênica, né? Então, um dente ali cariado que promove uma sinusite. Ou uma bola fúngica, por exemplo, né? Então, eu sei a causa localizada, crônica secundária localizada. Agora, tem algumas causas conhecidas que promovem rinocinusite crônica difusa. Por exemplo, doenças congênitas que afetam o transporte mucociliar. Cinesia ciliar primária e fibrose cística são os dois grandes exemplos, né? Doenças inflamatórias, como por exemplo a doença de Wegener, né, que é a GPA, e a doença de Churg-Strauss, que é a granulomatose eosinofílica com poliangeite, né? Também promove inflamação crônica, nesse caso difusa, mas eu sei a causa, então ela é secundária. Doenças da imunidade, deficiência de IgG, deficiência comum variável e assim por diante. E o que que a gente vê? Que o ideal é que no futuro todas as rinossinusites crônicas sejam secundárias, ou seja, que a gente saiba a causa de todas elas, né? Mas ainda não é verdade. A grande maioria das rinossinusites crônicas, na verdade, elas são primárias. A gente não sabe de onde que vem essa causa. E essa rinocinusite crônica primária, o que que o pessoal recomenda? Que em vez de você subdividir com pólipo ou não pólipo, você já faça uma divisão por endótipo. Então, o que interessa agora é, na minha rinocinusite crônica primária, é uma inflamação do tipo 2 ou não é uma inflamação do tipo 2? Tá? As não do tipo 2 são as rinossinusites crônicas não eosinofílicas, é aqueles pacientes que têm secreção, normalmente não tem pólipo, né? Tem muito relacionado com biofilme e tudo mais. E as do tipo 2 são as eosinofílicas. E aí entra a fúngica alérgica, entra o DREA e entra a doença atópica do compartimento central, tá? E o Harvey, que é um autor australiano, que ele é hiper prático, assim. Então é legal porque ele pega o conhecimento e condensa e ele fala, olha, o que interessa é isso, né? Ele publicou um trabalho muito interessante que ele falou, olha, o que interessa para mim no consultório são essas três aqui. Então ele falou, olha, a rinocinusite crônica primária que chega para mim no consultório é uma dessas três. Então essas são as três que a gente tem que conhecer. A doença atópica do compartimento central, a crônica eosinofílica e a crônica não eosinofílica. E como que é a característica de cada uma? A doença atópica do compartimento central, normalmente o paciente começa a ter sintoma de sinusite cedo, então antes dos 20 anos. Está associado com alergia e atopia, então é aquele paciente que tem dermatite atópica quando é nenê, tem asma quando é criança, tem rinite alérgica quando é adolescente, né? Ele melhora com o corticoide e não costuma ter perda de olfato, tá? É uma polipose mais restrita, normalmente só no etimoide, né? Concha média e etimoide. Na hora que você faz a cirurgia, a mucosa do frontal, do esfenóide, do maxilar tá normal. No máximo ele tem retenção de secreção. Por quê? Porque a causa dessa doença são os aeroalérgenos. Então, ele só vai ter inflamação aonde chega os alérgenos. É uma rinite alérgica plus, tá? E por isso que só fica nessa parte mais central do nariz. A crônica eosinofílica é aquela polipose que a gente está acostumado. Normalmente acontece um pouco depois, entre os 30 e os 50 anos. Mais do que melhorar com corticoide, o paciente é dependente de corticoide, ele toma corticoide o tempo inteiro, ele fala assim, não, eu vou ter um jantar, para conseguir sentir o gosto da comida e o cheiro, eu preciso tomar corticoide, né? Faz muitos ciclos de antibiótico e o sintoma típico dessa polipose é a hiposmia. Quando ele tem asma associado, que é muito comum, normalmente é uma asma de início tardio também. É uma asma não alérgica, não é aquela asma da infância, é uma asma que começa depois e muito relacionado à intolerância à aspirina também. E o terceiro é a rinocinusite crônica não eosinofílica. Aí começa mais tarde ainda, né, depois dos 50 anos, mais frequente em mulheres, tem relação com obesidade e por não ser eosinofílica, ela não melhora com corticoide.
E essas são as mais difíceis de tratar, na verdade, porque você não tem, né, a mágica do corticoide aí para tratar. Normalmente não tem perda de olfato e não tem alergia também. Então, aqui só para mostrar na doença atópica do compartimento central, a gente tem essa tomografia típica que a gente vê essa polipose restrita na parte central e normalmente os seios mais periféricos ou eles estão normais ou eles estão só com retenção de secreção. Bom, legal. Então eu vou pegar minha rinocinusite crônica primária e vou saber se ele é do tipo 2 ou não do tipo 2. Mas como que eu faço isso, né? Então, no consenso passado que a gente fez de imunobiológicos, a gente tentou colocar critérios clínicos e biomarcadores facilmente acessíveis para identificar o que é uma rinocinusite crônica do tipo 2. Então, o paciente tem que ter pelo menos 3 desses critérios aqui. Essa idade de início dos sintomas entre os 30 e os 50 anos, essa melhora importante do olfato com o uso do corticoide, principalmente do corticoide sistêmico, né? Asma de início na idade adulta, a intolerância à aspirina ou aos anti-inflamatórios e polipose bilateral com a presença da mucina eosinofílica, que é aquele muco nasal espesso que parece pasta de amendoim, que é típico desses pacientes. E entre os biomarcadores, ou você colher uma biópsia do tecido, dos pólipos, e ter mais que 10 eosinófilos por campo de grande aumento, ou mais que 250 eosinófilos no sangue, ou uma IgE total maior do que 100. Então, esses critérios eram o que a gente definia se o paciente tinha a rinocinusite do tipo 2. Só que aí vem a grande pergunta, que é o que a gente tentou responder no nosso trabalho multicêntrico, se faz sentido no Brasil a gente dividir as rinossinusites crônicas com pólipo em tipo 2 e não tipo 2. E da onde vem essa dúvida? Porque a maioria dos trabalhos são feitos na Europa e nos Estados Unidos, né? E tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, na Austrália, a imensa maioria dos pacientes com pólipo nasal são inflamação do tipo 2 e eosinofílica. Mas os países asiáticos, isso não é verdade. Eles não têm uma preponderância tão importante de inflamação do tipo 2. E isso é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, né? Só que os consensos todos são feitos por Europa e Estados Unidos. E a gente não sabe qual é a realidade do Brasil, né? Como é a nossa população? Os nossos pacientes com polipose também são todos do tipo 2, né? Porque o Brasil tem uma diversidade muito grande, não só de meio ambiente e econômica, mas também genética, né? Então a gente tem uma grande parte da população de origem europeia, mas a gente tem de origem africana, a gente tem de origem asiática, e o principal componente do Brasil, que talvez seja uma das grandes diferenças em relação aos outros países, é que aqui é tudo misturado, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu misturo uma descendência europeia com japonesa, com não sei o quê. Então, quer dizer, como são os nossos pólipos, né? E é isso que a gente tentou responder nesse estudo multicêntrico, que foi o meu pós-doc, onde a gente pegou 166 pacientes de 15 centros espalhados pelo Brasil, né? 80 controles, para tentar avaliar o fenótipo e o endótipo dos pacientes com pólipo, né? Então, além de fazer toda a parte demográfica, a gente fez contagem tecidual dos eosinófilos e dos neutrófilos e dosamos aí esse monte de citocinas que vocês estão vendo aqui. E aí, o que que a gente encontrou? Então, qual que é o raio-x da polipose no Brasil, né? A média de idade dos pacientes foi aí quase 52 anos, uma proporção muito parecida entre homens e mulheres, né? 46% dos nossos pacientes tinham asma, né? Então, vai de encontro aí à literatura. Então, pegou um paciente com polipose, tem que investigar se ele tem asma. Tem que perguntar se o paciente tem asma, porque a chance é muito grande. 20% dos pacientes com intolerância à aspirina, quer dizer, é um número super alto também. De novo, pegou o paciente com polipose, tem que perguntar sobre alergia à aspirina, né? O SNOT-22, que é o score de gravidade de sintomas sinusais, foi de 53, a média para os pacientes, os controles eram 16. O Lund-Mackay, que é o score tomográfico, de velamento tomográfico, foi de 19. E o Lund-Kennedy, que é o score endoscópico, né, de pólipo, foi de 9, tá?
Então a gente vê que são pacientes aí de uma gravidade moderada para acentuada. E quando a gente foi comparar quais eram as citocinas que estavam aumentadas no grupo de pacientes em relação aos controles, a gente viu que os aumentados eram interferon gama e as eutaxinas, que são citocinas que atraem os eosinófilos para o tecido. Então já ficou estranho, porque interferon gama já é mais de T1, as eutaxinas já é mais de T2. Então a gente não conseguiu identificar nesses nossos pacientes uma clara predominância da inflamação do tipo 2. Então, o que a gente foi fazer? Bom, vamos fazer a biópsia do pólipo, vamos contar quantos eosinófilos tem. O consenso europeu e o nosso antigo consenso de biológico colocava como a mais de 10 eosinófilos, o paciente é eosinofílico. Menos que 10, o paciente é não eosinofílico. E aí, 80% dos nossos pacientes tinham mais que 10 eosinófilos. Aí a gente falou, beleza, somos europeus, né? Estamos no primeiro mundo, pelo menos em relação aos pólipos, né? 80% dos nossos pacientes são eosinofílicos. Mas vamos analisar os grupos, né? A gente dividiu o grupo dos eosinofílicos e o grupo dos não eosinofílicos. Quem tinha mais eosinófilo, o SNOT22 era maior, só que eles também tinham mais neutrófilo no tecido. Ou seja, poxa, mas ele tem eosinófilo alto, mas ele tem neutrófilo também. Já é estranho. E as interleucinas que estavam aumentadas nesse grupo eosinofílico não eram interleucinas do tipo 2. Era a interleucina 17 e o TLSP. E quando a gente foi avaliar entre os dois grupos, entre o grupo de mais de 10, entre o grupo de menos de 10, nenhuma citocina teve diferença estatística. Ou seja, o cutoff de 10 eosinófilos não serviu para diferenciar o tipo de inflamação que os nossos pacientes tinham. E aí, como a gente não conseguiu fazer isso, a gente fez uma subanálise que chama PCA, onde a gente foi tentar fazer a mesma coisa que o pessoal lá de Ghent fez, tentar fazer uma clusterização para encontrar quais são os grupos relevantes de pacientes que a gente tem no Brasil de acordo com as citocinas. E aí o que a gente encontrou foi que a gente tem basicamente dois grupos de pacientes. Então foram dois clusters principais, com quase todos os pacientes, e tinham 10 pacientes que estavam espalhados aqui, que não pertenciam a cluster nenhum, que a gente chamou de outliers. Então esses dois clusters, o verde e o vermelho aqui, que são os realmente relevantes. Como que eles eram? A gente tinha um cluster onde todas as citocinas estavam aumentadas praticamente, né? Mas tinham citocinas do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3 aumentadas, que era um grupo menor de 35 pacientes. E a gente tinha um segundo cluster, que também era de inflamação mista, mas com baixa citocina, que era de 121 pacientes. E como era de se esperar, esse cluster 1, que as citocinas estavam aumentadas, tinha indicativos de maior gravidade. Eles tinham mais asma, tinham mais intolerância à aspirina também, né? E a gente fez uma ROC, né, uma curva ROC, para tentar, porque a gente não vai conseguir dosar citocina, né? Então não me adianta ter esse cluster baseado em citocina. Então a gente pegou qual que era o cutoff de eosinófilos no tecido que conseguia diferenciar o paciente num cluster ou no outro. E o número que a gente encontrou foi de 43. Ou seja, se eu biopsiar o pólipo do meu paciente e ele tiver mais que 43 eosinófilos por campo de grande aumento, ele tem uma alta probabilidade de estar no cluster 1, de ter as citocinas muito aumentadas. E isso foi verdade clinicamente, porque esse grupo tinha o Lund-Mackay maior, os eosinófilos e neutrófilos no tecido maior. Então, de novo, não era só eosinófilo, neutrófilo também. Mas o SNOT22 e o Lund-Kennedy eram maiores também, apesar de não ter chegado na significância. Mas vocês estão vendo aí pelos números que eles quase chegaram na significância. Então, para concluir, o nosso padrão de polipose no Brasil é misto. A gente tem inflamação do tipo 2, mas tem também inflamação do tipo 1 e do tipo 3. E apesar de, se a gente seguir o padrão da EPOS, a maioria dos nossos pacientes serem eosinofílicos, eles também têm os neutrófilos aumentados. Então, a gente propõe subir esse cutoff, na verdade, para 43, mas não para diferenciar entre eosinofílico e não eosinofílico, para diferenciar entre alta inflamação e baixa inflamação.
porque esse paciente com alta inflamação tem doença mais extensa. Então, consequentemente, ele provavelmente tem um risco maior de ter uma doença mais severa, ele tem um risco maior de ter recorrência. Então, será que esse paciente é um paciente que vai ter que ir para uma cirurgia estendida mais precocemente? É um paciente que, de repente, já é um candidato mais cedo para biológico, né? Ele tem que saber que o prognóstico dele é pior. E agora, baseado nisso, a gente vai prosseguir aí os estudos para tentar chegar nessas aplicações práticas. Bom, mas falando de tratamento, né? A gente sabe que para a polipose nasal, o tratamento envolve a cirurgia, né? Dificilmente a gente consegue, a não ser que seja uma polipose nasal muito inicial, dificilmente a gente consegue controlar sem cirurgia. Mas o tipo de cirurgia e o tipo de tratamento vai depender da doença que esse paciente tem. Então, um paciente com rinocinusite crônica secundária, por uma alteração de transporte mucociliar, por exemplo, vai ter um tratamento diferente dos outros, né? São pacientes onde a gente não tem esperança de curar, né? Ele tem uma doença genética, né? O objetivo da cirurgia é melhorar a obstrução nasal do paciente, conseguir fazer uma drenagem gravitacional dos seios paranasais e melhorar o espaço para ele conseguir fazer uma lavagem nasal, de preferência de alto volume. São alguns pacientes que, como a secreção é muito espessa, a gente pode usar, por exemplo, uma secreção hipertônica. E pelo alto risco dessa sinusite crônica provocar infecção pulmonar recorrente, eram pacientes que muito frequentemente faziam também ciclos de antibiótico para descontaminação dos seios paranasais, né? E eram pacientes de, especialmente os de fibrose cística, de prognóstico muito reservado por causa da colonização por pseudomonas, né? E eu digo se eram, porque agora a gente tem uma medicação, que é o Trikafta, né? Que mudou completamente aí a história natural dessa doença, né? Então, os pacientes agora estão usando isso aqui, eles melhoram absurdamente, tanto da parte pulmonar quanto da parte sinusal, né? Então, assim, é quase milagroso aí o que a gente está vendo com o Trikafta. Então, hoje, tratamento da cirurgia para pacientes com fibrose cística, na minha opinião, é uma cirurgia restrita, né? Um full house, mas uma cirurgia restrita só para desobstruir o nariz, abrir os seios para drenagem e manter o paciente no Trikafta aí, que ele fica super bem. Já os pacientes com doença de Wegener, ou principalmente com a doença de Churg-Strauss, que costuma causar mais polipose nasal, né? Eles vão ter que fazer cirurgia também. Essa doença ela é altamente eosinofílica, né? Então, o tratamento com corticoide e na lavagem de alto volume, ele é obrigatório, né? Mas são pacientes com difícil controle, principalmente o controle da asma, né? Costuma ser uma asma eosinofílica bastante grave. Então, é muito frequente esses pacientes irem para os imunobiológicos. A gente vai falar um pouco mais de imunobiológico depois, mas de uma maneira geral, o anti-L5, ele age principalmente na eosinofilia, né? O anti-L4 e L13 ele age nem tanto na eosinofilia e ele acaba até aumentando um pouquinho o número de eosinófilos. Como esses pacientes com Churg-Strauss, eles são muito eosinofílicos, nesses casos a gente não usa o dupilumab, que é o anti-L4 e L13, a gente dá preferência para o mepolizumab ou para o reslizumab, que são os anti-L5, tá? Paciente com imunodeficiência, né? Mesma coisa, cirurgia, lavagem em alto volume, mas o que realmente faz diferença para esses pacientes, quando está indicado, é a reposição das imunoglobulinas, né? Então a gente está vendo que não tem uma receita de bolo aí para toda a polipose. A gente sempre tem que tentar identificar a causa do paciente e a fisiopatologia daquela doença. Então, nas rinossinusites crônicas secundárias, isso é um pouco mais fácil. O problema é nas primárias, né? O que a gente vai fazer para esses pacientes, principalmente esses aqui, se a gente for seguir o EPOS ainda, as rinossinusites crônicas primárias do tipo 2, que estão relacionadas aí à polipose, né? E aí as nossas opções de tratamento, de novo, são cirurgia, a lavagem em alto volume com o corticoide e os imunobiológicos. Mas qual cirurgia? Né? E a gente vê um monte de discussão em congresso aí, qual é a cirurgia da polipose? E na minha opinião, depende. Porque do mesmo jeito que quando eu falo em polipose, eu estou falando de um monte de doenças diferentes, a cirurgia ela vai ser diferente também, dependendo do que aquele paciente tem, né?
Então, por exemplo, a cirurgia funcional, né? Aquela cirurgia que a gente aprendeu lá do Stamberger, né? Aquela cirurgia mais limitada, ela tem um papel ainda, na minha opinião, para polipose, quando eu estou tratando um paciente com doença tópica do compartimento central, né? Quando eu estou tratando um paciente com uma doença mais limitada, né? Por exemplo, nesse caso aqui. Por quê? Porque se essa inflamação ela está sendo causada por aeroalérgenos, né? E eles vão impactar primeiramente ali no etimoide, na concha média. Se eu fizer uma cirurgia muito ampla, abrir muito maxilar, abrir muito frontal, abrir muito esfenoide, em teoria, eu estou abrindo espaço para esses aeroalérgenos chegarem mais profundamente dentro da cavidade sinusal. Então, esses são pacientes onde a gente vai tirar os pólipos, abrir bem o etimoide, fazer aberturas moderadas aí do esfenoide, do maxilar, eventualmente o frontal, você ou não faz nada ou faz só um DRAF 2A, e o paciente está bem assim. E esses pacientes costumam ficar bem no pós-operatório com spray nasal só de corticoide. Não necessariamente eles precisam do corticoide na lavagem de alto volume. Depende um pouco da intensidade aí do quadro. Agora, se é um paciente com polipose mesmo, né, aquela polipose eosinofílica, aí a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco mais completa. E aí é o que a gente chama de cirurgia de full house, que na verdade nada mais é do que uma esfenoetimoidectomia completa. Ou seja, aí nós vamos ter que tirar todo o etimoide, expondo a base do crânio, expondo a lâmina papirácea, abertura ampla do esfenoide, abertura ampla do maxilar e pelo menos um DRAF 2A que eu consiga ter uma abertura do frontal suficiente. Por quê? Porque nesses casos, o que vai tratar a doença é o tratamento pós-operatório, é o corticoide que você vai colocar na mucosa. E o corticoide só vai chegar na mucosa se os seios estiverem bem abertos e junto com a lavagem nasal de alto volume. Então, a gente indica essa cirurgia para as poliposes moderadas ou extensas, ou quando eu tenho uma recidiva depois de uma cirurgia que foi limitada ou incompleta, né? Por exemplo, aqui num paciente com DREA, né? DREA são os piores, é o pior prognóstico dos pacientes com polipose, né? E muita gente acha que a gente já deve fazer uma cirurgia mais estendida de primeira. Eu acho que não. Ó, essa é a mucina eosinofílica que eu tinha falado, que tá saindo aí. Eu acho que você tem que dar uma chance inicial para o paciente. Então, eu faço uma full house normal, normalmente com DRAF 2A, né? E só se o paciente recidiva muito no frontal é que a gente pensa no DRAF 3, a gente vai falar um pouquinho depois. Então, vocês estão vendo aqui que já é um quadro bem mais denso do que aquele, né? A inflamação aqui mais presente, bastante mucina eosinofílica aqui em todos os seios, né? Então é um caso aqui que a gente precisa fazer uma abertura maior. Outra dúvida que sempre fica é se tira ou não a concha média, né? Varia de caso a caso. O importante é que você tenha no pós-operatório uma abertura etimoidal grande e uma concha média, se você não retirou, que ela fique bem medializada para você conseguir fazer a lavagem nasal com corticoide. Se você acha que essa concha média está instável ou está achando que não vai conseguir manter ela medializada, é melhor retirar, pelo menos em parte. Então, aqui mostrando a saída de toda essa mucina, né, eosinofílica. Aqui a abertura do Agernase, né, para a gente conseguir abrir o frontal aí o mais amplo possível. Então, aqui tirando as células ali do Agernase e da bula, né, para fazer essa exposição, então, do frontal. Isso é um DRAF 2A, né, porque a gente vai de órbita até concha média. Olha quanto de mucina dentro do frontal, né? Então, bem necessário aí realmente essa limpeza mais completa e essa exposição total da base do crânio e da lâmina papirácea que vocês estão vendo. Então,
mostrando o frontal aqui, desse lado esquerdo. O maxilar, né? E aqui nesse caso a gente preservou a concha média. E eu gosto sempre de fazer um ponto que passa transfixante, concha média, septo, concha média do outro lado, vem voltando com um fio absorvível, e aí você fica normalmente uns 30 dias ali, né? Para você garantir até o edema regredir, você garantir essa abertura aí e a cicatrização adequada. E, eventualmente, a gente tem que partir para uma abordagem mais extensa, né? Quando você vai fazer uma esfenoidectomia completa também, mas no frontal a gente faz uma abertura maior que chama Draft 3 ou Lothrop modificado, né? A gente faz isso nas poliposes nasais que depois de uma cirurgia completa retornaram, ou eventualmente numa cirurgia primária que você já espera que no frontal não vai dar certo, porque o diâmetro anteroposterior é muito pequeno ou que o recesso fica muito pequeno depois de um Draft 2A. Então, esse aqui é um paciente com uma polipose super extensa, ele tem até já uma erosão na tábua posterior do frontal aí por conta dessa polipose. Esse caso aqui foi até interessante porque a biópsia do pólipo dele mostrou uma predominância de plasmócitos. Não era nem de eosinófilo nem de neutrófilo. E a gente vê mesmo que até a consistência do pólipo dele era diferente. Aí vocês estão vendo que esse paciente já tinha feito uma cirurgia antes com outro colega, então já tinha amputado uma parte da concha média, né? Tinha feito turbinectomia inferior também, que infelizmente é o que a gente mais vê em cirurgia de polipose nasal, né? O professor Aldo Stan sempre brinca, né? Se vai tirar, a única coisa que funciona no nariz do paciente é o coneto inferior e a gente acaba tirando. Então a gente evita ao máximo o paciente com polipose mexer em concha inferior, né? Então aqui a abertura do maxilar, a gente viu o esfenóide do outro lado, né? E é interessante que esse paciente, não sei se por conta da outra cirurgia ou por causa da doença, ele tinha muita área de osteoneogênese, né? Então, esse osso bem espesso, né? O osso etimoidal dele bem espesso mesmo, que praticamente não tinha muito mais parâmetro anatômico. E por conta daquela erosão do frontal, né? A gente achou que tinha que fazer uma abertura um pouco mais ampla, né? Então, esse caso a gente propôs fazer para ele um draft 3. Então, aqui o draft 3 a gente faz essa incisão anterior à concha média, uma incisão em U invertido, da parede lateral até o teto do nariz, descendo pelo septo nasal. E faz isso dos dois lados e a gente vai descolando, então, esse retalho de mucosa até o nosso limite posterior, que vai ser a primeira fibra olfatória. Esse retalhinho septal é importante porque a gente vai abrir uma janela no septo para conseguir trabalhar pelas duas narinas. E esse paciente foi interessante, que vocês estão vendo aqui, que logo que a gente começou a descolar, apareceu essa parte mais mole aqui, sem osso, né? Mas nem chegou na primeira fibra olfatória ainda, tá? Então aqui a gente está tirando a janela superior do septo para a gente conseguir fazer a abordagem pelas duas narinas. E aquilo ali, na verdade, era uma célula interfrontal, né? Então, esse paciente, ele tinha essa célula interfrontal grande, né? Mas aqui não era o frontal ainda. Então, a gente está acostumado àquela abordagem outside in, você abre o septo aí e vai direto no frontal, né? Nesse caso, não. A gente caía nessa célula e ia precisar procurar o frontal mais lateralmente, a gente vai ver depois. Bom, identificou aí, a gente começa a brocar. O nosso limite anterior é a pele, lateral é a pele também, e o limite posterior, então, vai ser a primeira fibra olfatória. Então, aqui a gente está dentro da célula interfrontal.
E o importante é você ampliar o máximo possível, porque essa cirurgia costuma estenosar bastante, né? Então a gente tem que abrir o máximo possível até a pele. Não sei se vocês viram ali mexendo, é o periósteo aqui, né? Então eu sei que eu estou no meu limite lateral, não tem como eu abrir mais do que isso. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu estou apertando por fora do nariz, eu sei que eu já estou então no periósteo da pele. Anterior, a mesma coisa. E aí a gente começou a descolar, e aí sim a gente chegou na primeira fibra olfatória. Então, aqui é o frontal do paciente do lado esquerdo, né? E a gente vê que aqui é o frontal e aqui é aquela célula, né? Então, a gente ainda precisa fazer essa comunicação aqui. E olha que toda aquela massa, né, polipóide que esse paciente tinha ali dentro do frontal. Nesse caso aqui, como o paciente tinha aquela erosão na tábua posterior, a gente evitou puxar esses pólipos lá de dentro ali, a gente foi debridando eles devagarzinho, mas sem puxar. E aí a mesma coisa do outro lado, né? Então achou o frontal ali pelo etimoide e a gente uniu então essa abertura frontal com aquela célula interfrontal. Grande dificuldade dessa cirurgia é a gente fazer ele cicatrizar aberto, né? Então, tem várias pessoas hoje propondo a gente colocar um enxertinho de mucosa, né? Para diminuir essa área de osso exposto, né? Nessa época a gente não fazia ainda, mas é uma opção aí. Você pega uma mucosa do assoalho, né? Retira um flapzinho ali e coloca para diminuir a área de osso exposto. Aparentemente, isso diminui a chance de reestenose, né? E a outra coisa que ajuda bem é no primeiro pós-operatório já começar a lavagem de alto volume com o corticoide. Então, o nosso aspecto final aqui, então, dessa abertura antero-posterior e a abertura lateral máxima aí que a gente conseguiu nesse paciente. Só que o problema é que tem alguns pacientes que, mesmo com tudo isso, não melhoram, né? Você faz uma cirurgia adequada, você usa corticoide e o paciente continua com sintoma. Ele continua precisando usar corticoide sistêmico, continua precisando usar antibiótico sistêmico, né? E aí, para esses pacientes que a gente não consegue controlar com a cirurgia, é que vão entrar os biológicos. E isso é muito importante, porque o biológico ele é muito caro. E a gente tem que entender que a gente não pode onerar o sistema, né? Porque nós todos dependemos desse sistema, né? Então é a mesma coisa com o OPME, que hoje é um grande problema no otorrino, né? Se eu peço 80 mil reais de OPME para minha cirurgia, né? Eu estou onerando esse sistema. Essa corda vai estourar de algum lado. Ou meu honorário vai diminuir, ou menos pessoas vão ter convênio para ser atendido. E a mesma coisa com o biológico, né? Os biológicos, eles são maravilhosos, tá? Mas eles têm que ser usados só naqueles pacientes que não melhoram de nenhuma outra maneira, né? Porque se a gente for usar biológico para todo paciente, a gente vai quebrar o sistema de saúde. E a gente tem três grandes alvos para os biológicos para polipose nasal. Um é IgE livre, que é o omalizumab. O outro é IL-4 e IL-13, que é o dupilumab. E o outro é IL-5, que é o mepo e o reslizumab. Agora, justamente por essa questão desses novos conhecimentos que a gente adquiriu com esse trabalho e essa questão de custo-efetividade dos biológicos, a gente acabou de lançar agora em janeiro, está disponível no site da BOL, nosso update do guideline de indicação dos biológicos, tá? Que, na minha opinião, ele está muito mais completo agora, né? Então, para você indicar um biológico para o paciente, ele tem que ter duas condições obrigatórias. Primeiro, ele tem que ter polipose nasal, óbvio. E segundo, ele tem que ter pelo menos uma cirurgia adequada prévia.
Então, não é que o paciente tem que ter uma cirurgia prévia. A cirurgia tem que ser adequada. No mínimo, um full house com 2A bem feito. Ou uma contraindicação cirúrgica absoluta. Se o paciente não pode operar de jeito nenhum, tudo bem. E aí, em vez de ter alguns critérios que você, se tiver o critério, você indica, se não tiver, você não indica, a gente propôs um sistema de score, tá? Então, a gente dividiu em 4 grandes grupos, né? E a gente foi pontuando esse paciente. O primeiro grande grupo é a severidade dos sintomas. Então, primeiro quesito, SNOT 22. Se é menos que 20, ele ganha 0, 20 a 50 ele ganha 1, mais que 50 ele ganha 2. Segundo critério, escala analógico-visual para obstrução, congestão nasal ou rinorreia. O que tiver pior. Menos que 3,0, de 3 a 7,1, mais que 7,2. Teste olfatório. Obrigatório fazer um teste olfatório, né? 0, 1 ou 2, de acordo com a gravidade da perda de olfato. Número de cirurgias prévias. Quantas cirurgias ele fez? 0, 1, 2 ou 3. Uso de corticóide sistêmico, né? Quantas vezes ele usa corticóide sistêmico por ano? E aí o paciente vai pontuando. Segundo grande grupo, a extensão da doença. Então, qual é o tamanho dos pólipos, pela escala de pólipos nasais, e qual que é a opacificação na tomografia pela escala de Lund-Mackay. Então, isso vai ver a extensão da doença. Terceiro grande grupo, presença de comorbidade, né? Porque a gente sabe, se o paciente vai tratar 2 doenças com o mesmo remédio, já, né, tem uma indicação melhor. Então, se o paciente tem asma, se essa asma é grave, se o paciente tem intolerância à aspirina ou anti-inflamatório. E, finalmente, os biomarcadores, né? A eosinofilia sérica e a eosinofilia tecidual. E aqui a gente já colocou os nossos achados aí. Os pacientes que têm mais de 43 eosinófilos no tecido, eles já entram aí com uma pontuação maior, porque a gente sabe que o prognóstico deles é pior. O máximo que o paciente pode ter é 25, e a gente considerou como indicação o paciente que tem igual ou mais do que 14. Essa escala ela foi validada, né, por um outro trabalho que a gente fez junto com a indicação do guideline, e ela bateu com as indicações dos especialistas aí que fizeram o guideline. Mas o legal dessa escala é porque ela não é só sim ou não. Eu consigo ter um score. E quanto maior o score, maior a gravidade e a probabilidade de benefício com biológico. Então, na hora que a gente vai tentar aprovar no SUS ou aprovar no convênio o uso da medicação, se eu pegar um paciente com 24 de score, eu vou ter mais chance de conseguir do que um paciente com 15, por exemplo. Então, a gente consegue ter uma ideia de custo-efetividade mais interessante com esse score do que só com um sim ou não. Bom, pessoal, espero não ter passado muito do tempo, não ter falado demais. Agradeço mais uma vez aí o convite da Pri, o convite do Fernando. É um super prazer estar com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário aí, eu estou à disposição. Obrigado. Valeu, Fabrício. Você descompartilha aí, beleza. E aí, pessoal, alguém gostaria de fazer perguntas, comentários? Está aberto aí. Eu queria. Bom, primeiramente, Fabrício, parabéns, cara. Que aula fantástica e sensacional. Irretocável. Então, uma didática ferrada, você conseguiu prender a atenção de todo mundo aí, falou com autoridade, com propriedade, foi muito bom. Parabéns, cara. Parabéns Valeu, mesmo. Carlão. E o que eu ia te perguntar é se você tem encontrado dificuldade, mesmo com esse score favorável, com uma indicação precisa para fazer o tratamento com imunobiológico nesse paciente com rinocinusite crônica com polipose nasal, sem asma, por exemplo. Então, porque existe uma indicação aí, a gente já sabe que essa indicação é precisa, porém esbarra ainda, né, quando o paciente não tem uma asma ali, digamos, relatada mesmo, né? Então, por mais que ele tenha uma eosinofilia tal, mas ele não é um paciente asmático com broncoespasmo e por aí vai. Você tem tido dificuldade também, tanto no SUS quanto no particular? Não, obrigado, Carlão. Na verdade, essa pergunta é excelente, porque hoje, o que acontece? Na Anvisa, 3 biológicos têm indicação para polipose.
tá? Então, nós estamos autorizados a prescrever para polipose nasal 3 biológicos: o omalizumab, o dupilumab e o mepolizumab, tá? São os 3 que a gente pode preencher. Mas nenhum deles está no rol da ANS para polipose nasal. Ou seja, nem o SUS, nem os convênios são obrigados a pagar, tá? Mas eles estão no rol da ANS para asma, tá? Então, eu posso prescrever para polipose, não tem problema nenhum. A questão é quem vai pagar, né? Se o paciente quiser comprar, ótimo. Mas se o paciente não quiser comprar, o convênio pode autorizar ou não, né? E o SUS não dá para polipose, né? A sorte, entre aspas, é que a imensa maioria desses nossos pacientes com polipose grave tem asma também, né? Então, eu vou ser bem sincero, todos os meus pacientes que estão usando biológico têm asma e estão usando oficialmente por causa da asma, tá? Às vezes, a asma não é tão grave assim, e aí tem uma parceria com pneumologistas, fala, olha, mas vai beneficiar os dois, tal, quer dizer, né? Então, mas todos que eu tenho têm asma e conseguiram pela asma. Eu sei que tem muitos colegas que estão conseguindo prescrever para polipose, judicializando, tá? Eu, pessoalmente, não gosto dessa saída. Eu não acho boa essa saída, tá? Eu acho que não é o juiz não tem condição de decidir isso, né? Então, o trabalho que a gente está fazendo hoje, inclusive pela BOL, é para conseguir colocar no rol da ANS a indicação de polipose nasal para esses biológicos. E esse score novo, ele veio justamente para isso, porque a gente quer fazer de um jeito que minimize a chance do remédio ser mal utilizado. Entendeu? É só para usar realmente para aquele paciente que não fica bom de outro jeito, né? E aí a gente quer, com esse score, a gente quer mostrar para os convênios e para o SUS, né, que para esses pacientes a custo-efetividade vale a pena, né? E aí eles acabem incluindo no rol da ANS para polipose. É o que a gente espera. E a outra coisa que a gente quer falar para eles é, olha, não vai mudar muito, porque a maioria dos pacientes já está por causa da asma. Vai ser por um grupo pequeno, né? Não vai onerar muito. Então, esperamos que até o final do ano aí a gente consiga. Mas hoje, realmente, se o paciente não tem asma, é bem difícil. Eu não sei se é mais difícil prescrever o biológico para esses pacientes sem asma ou o nosso time sair do buraco. Mas vamos ver até o final do ano aí o que vai acontecer. Cara, eu acho que a Biológico, alternativa. certeza. Biológico, certeza. Legal, Fabrício. Obrigado, cara. Perfeito. Isso aí, excelente. Maravilha, obrigado. Nessa linha, eu fui conversar com a farmacêutica-chefe lá do nosso hospital, né? Faz logo que o imunobiológico veio, e ela me falou a mesma coisa. Olha, tá lá, mas eu não consigo que você prescreva. E ela falou, olha, você tem que pegar o paciente via pneumo, né? Falou, então não vamos tá. O problema é o pneumo prescrever, né? Porque ele fala, mas ele não tem critério para asma. Às vezes ele fala, ele não tem critério assim, né? Mas fala, putz, mas tem pela polipose. E aí vira essa, né, essa conversa que tem que ser mais afinada. Espero O que que tem pode. no SUS hoje é o mepolizumab. Isso. Tá? O MEPO tem no SUS, o DUP não. O DUP está no rol, mas não tem no SUS. O MEPO tem no SUS. Tá? Eles baixaram super o preço, jogaram o preço lá embaixo para o SUS incorporar. Então, hoje, para paciente SUS, é mais fácil conseguir o MEPO, né? Mas via asma, mesma coisa. Só para ter uma ideia, quanto que seria o gasto mensal para um paciente? Ah, eu vou chutar, tá? Eu não estou com esses números muito atualizados, mas eu chutaria que uns 12 mil por mês. São, se eu não me engano, sete, 6 ou 7 pau cada ampola. Você A toma cada 15 dias. cada 15 O dias. MEPO é uma vez por mês e o DUP a cada Duplo 15 são dias. duas. É algo inviável para 99% da população. Então, assim, ou o SUS ou o convênio vai pagar, ou os pacientes não vão usar. Deixa eu. Maple é no, Maple é no Cala, né? E o outro é o do Pixente, certo? Isso, exatamente. Mas olha, eu vou te falar. Para consultório, tá? É a minoria da minoria. O meu consultório é de rinologia
ele é super direcionado e mesmo assim são poucos pacientes que precisam ir para o biológico. A imensa maioria, se você fizer uma cirurgia bem feita, grande, e o paciente aderir ao tratamento do corticoide alto volume, o paciente fica bem, tá? O problema é que os pacientes não usam o remédio, né? O grande problema é esse. Eles não fazem a lavagem com o corticoide, né? Porque se você operar bem, o paciente cicatrizar bem, aberto, e ele usar, a maioria fica bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta que às vezes. Vamos pensar no paciente, né? O que que você acha da história? Porque tem muita gente que fala que polipose pequena, se você usar lavagem de alto volume com corticoide, talvez tivesse um resultado melhor do que só usar spray nasal, sem operar. Porque para operar a lavagem de alto volume está indicada no pós-op. Daí, ok, isso já é uma coisa que já todo mundo já entendeu. Mas tem muita gente que ainda fica tentando usar lavagem de alto volume com corticoide, imaginando que vai irrigar melhor e isso vai trazer uma diferença só no sprayzinho. O que que você acha? Você acha que tem sentido, tem evidência, vale a pena ou é besteira? A quantidade de líquido que entra dentro dos seios num paciente não operado é muito baixa, tá? A lavagem de alto volume, a penetração sinusal no paciente não operado, ela é muito baixa. Num paciente não operado que tem pólipo, eu diria que tende a zero, tá? Então, assim, 100% dos meus pacientes com polipose eu tento tratar primeiro, 0% melhoram e não vão para cirurgia. Tenta, a gente tenta, mas se o paciente tem polipose, não vai melhorar com tratamento clínico. Não tem muito jeito, né? Sem operar. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado é assim, aquele paciente que está operado, eu até tenho um vídeo, eu não coloquei por causa do tempo. O paciente está operado, né? Aí ele tem uma crise, cara, enche de pólipo, né? Eu peguei um paciente aqui que ele veio indicado de um outro médico para reoperar. Aí você faz 5 dias de corticóide oral, começa a lavar com alto volume, o paciente fica ótimo. Porque já está aberto, entendeu? Aí tudo bem, porque daí a lavagem em alto volume chega lá dentro, né? Então, assim, o paciente que já está operado, esse tem chance de melhorar com alto volume e corticoide. Mas, sinceramente, o não operado, acho difícil. Não custa tentar, mas, sinceramente, Não, porque às vezes chega para trata mim, enquanto pede o pré-op. deve ter chegado para vocês, né? Todo mundo já teve, que a história da lavagem de alto volume virou uma febre, né? Então, a lavagem de alto volume para tudo. E as pessoas começam a usar para tudo, inclusive paciente não operado, né? E eu também acho que não vai adiantar nada, né? Porque não é esse a lógica do negócio, né? Tem uma mágica agora, o Carlão sabe do grupo da pediatria lá, como que é o nome da água de não sei o que os caras estão usando? De Rabelo, né? Negócio Água de assim. Rabelo, sei lá que mágica, que algum Instagrammer aí tá falando que sara tudo. É, É que vão anda junto algumas com a especiarias. soroterapia, É, o ozônio. a infusão e a soroterapia. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Se ninguém, Parabéns, Fabrício, foi perfeita a aula, viu? Muito, muito boa. Obrigado, Pri. bom, se ninguém mais quer se manifestar, Fabrício, valeu, viu? Foi muito Valeu, Fê. esclarecedor, eu acho que foi muito completo, eu acho que esperemos que a gente consiga boas notícias aí com os imunos biológicos liberados para a gente poder usar direto na polipose, que eu acho que vai ser um grande ganho para, principalmente para o paciente SUS, né? Porque no paciente SUS a gente acaba vendo, né, muito dessas poliposes que ninguém trata direito, Exatamente. né? É o paciente que mais sofre, né? Porque, eventualmente, o paciente que ainda tem convênio ainda consegue fazer algumas coisas, tem até mais condições disso, né? Mas foi muito bom, viu? Muito obrigado. Foi bem Legal. legal. Espero todos aí no Combine Meeting em junho, lá em Campinas. Congresso de Cirurgia Endoscópica de Ouvido também, que vai ser o Mundial de Endoscópica de Ouvido, junto com o Combine Meeting. E no brasileiro, né? Florianópolis aí. Espero todos vocês lá. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado Valeu, mais uma gente. vez. Daqui um mês a gente se encontra de novo. Quem vai dar aula vai ser o Dr. Caio Campagnolo. Ele que vai dar aula pra gente, tá bem? Fabrício, um abraço. Obrigado.
Tchau, tchau. Vocês. Boa noite, Até, pessoal. boa Parabéns, noite. Flávio. Valeu.